Vejo, boa vida a todos. Vejo o ministro Fux. Aí fica tudo claro quando a gente vê o ministro Fux. É a cara da direita, da extrema direita. O bolsominion, pobre, coitado, é assim. Eles vivem na teologia, né? Eles foram enganados pela teologia na política, né? O moralismo, né? Eles acham que a culpa do tráfico na favela é do traficante que está na favela ali, o pobre, que está a serviço do playboy de direita, que normalmente mora nos jardins, esses bairros hippies. Então, assim, o Fux é o retrato da extrema direita e o pobre de direita não entende isso. Por quê? Porque, assim, o Fux, ele condenou, vou falar bem devagar, o Fux, ele condenou 400 pobres por tentativa de golpe. Quem são esses pobres? Esses pobres são aqueles que eu estava comentando agora há pouco. São pessoas que são incapazes cognitivamente para pensar sozinhas, fazer uma análise sobre o país, fazer uma análise política. Então, assim, são pessoas que elas caem no conto do vigário, 171, né? Dos estelionatários tipo Bolsonaro e família. Chocolatezinho, né? Então, assim, esse pessoal que vota no Bolsonaro, pobre, eles caíram nessa onda da teologia, né? E o Fux, ele prendeu esses caras que foram lá em Brasília, passaram 2, 3 meses rezando para pneu, coitados. Olha o nível de lavagem cerebral. Os caras rezaram para pneu de caminhoneiro, pediram intervenção de ETs no nome de uma teologia que o cara, que o golpista, torturador Bolsonaro e pedófilo, né? Menininhas venezuelanas de 14, 15 anos, né, seu Bolsonaro? Esse monstro, eles acreditavam que esse monstro é o Messias deles. Porque pastores como Silas Malafaia, Edir Macedo indiretamente, mas ele também através das suas igrejas, que, né, essas igrejas protestante e católica são partidos políticos, sempre foram. Desde que quando Constantino criou a primeira religião cristã, a ideia era manipular mentes, cabeças, pessoas. Não tem nada a ver com fé. O Espírito Santo mora dentro de cada pessoa, independentemente desses manipuladores, seja o Papa norte-americano, ou seja esses bispos, pastores, crápulas, enganadores, aproveitadores da fé, enriquecem milhões e milhões, jatinhos, carros de luxo, enquanto o seu povo vive na pobreza, né? Mas é isso. O que acontece, voltando por Fux é o retrato da extrema direita, do pior que existe no ser humano burguês. Ele condenou os 400 pobres de direita que foram lá quebrar a Praça dos Três Poderes, que foram pedir intervenção militar, que foram pedir golpe. Passaram 3 meses cometendo crime em nome do covarde Bolsonaro, que foi embora levando joias de corrupção, relógios, não passou a faixa para o presidente que ganhou de forma democrática, com o voto do povo, fugiu, adulterou carteirinha de vacinação, levou joias
e fugiu no avião brasileiro e deixou os seus fanáticos com problemas cognitivos, pessoas parvas, que a única coisa que colocam na cabeça do ser humano, olha que engraçado, desde que nasce é o medo de Deus, que Deus pune, que Deus vai castigar quem não obedeceu os homens de fé da terra, como que se o conservador que já casou 4 vezes, né? O conservador que é a favor de tortura, Jesus Cristo morreu torturado. Então não tem como você ser cristão e ser bolsonarista, porque ele é a favor de tortura. Jesus morreu torturado. Mas voltando para o Fux condenou 400 pobres bolsonaristas. E pelo mesmo crime, Fux inocentou Bolsonaro, inocentou todos os ricos. O único que ele deu uma punição foi o Cid, porque o Cid delatou e ele ficou com raiva. O que mostra a idoneidade desse Fux aí, com certeza. O cara lá do Rio de Janeiro, não, todos os cariocas não são ladrão, não, mas todos que estão no poder são sim. São. Porque todos os governadores e prefeitos lá foram todos presos. Aliás, os primeiros corruptos brancos que vieram para o Brasil foram direto para o Rio de Janeiro. Não é... Esqueci o nome da cidade turística ali, bem conhecida. A monarquia de Portugal, quando tinha um político corrupto lá e eles queriam se desfazer do cara, mandava aqui para a terra do pau-brasil, para aquela terra lá do pau-brasil, do pau-brasa, né? Que o pau-brasil é vermelho por dentro, então Brasil de brasa. Então é assim, eles mandavam todo tipo de corrupto para Teresópolis, se eu não me engano é Teresópolis, nome da cidade, no Rio de Janeiro. E por isso que existe esse DNA de corrupção no Rio de Janeiro, desde da colonização que Portugal mandava seus corruptos para a capital do Brasil na época, Rio de Janeiro. Ou seja, Fux continua com aquele sangue branco, nojento dos portugueses ditadores, escravocratas, imperialistas, que vê o pobre como lixo, vê o pobre como podre. Fux, ele inocentou os ricos e puniu os pobres pelo mesmo crime. 400 pobres ele condenou, assinou embaixo. Quando chegou a vez dos ricos, ele inocentou. Isso serve para você, pobre de direita. Bolsonaro caga para você. Ele só faz discurso idiota de moralismo e de religião, dos quais ele não cumpre nenhum, entendeu? E ele consegue enganar gente burra. A palavra é burra, tá? Pessoas que não conseguem ter um raciocínio por ela própria. Ela precisa de um vídeo do TikTok ou de um homem branco dos olhos azuis que fale que fez alguma faculdade. Ele vai falar, pô, esse cara... Apesar que Bolsonaro é tido cognitivamente como uma das pessoas mais burras do mundo, ficou 28 anos no Congresso como deputado federal, nunca teve a capacidade de formalizar um projeto, porque ele estava lá só com o intuito de quê? De roubar. Como diz o Ciro, dinheiro da gasolina e as rachadinhas, né? Contratar funcionário por 30 mil e pagar 1.000. Aí chegar lá no dia do pagamento do cara, pegava os 29 mil e comprava mansões a dinheiro. 107 mansões a família Bolsonaro comprou. Bolsonaro, só ele, comprou 51 mansões em dinheiro, em espécime. Não é eu que estou falando, os documentos das compras dos imóveis afirmam o que eu estou falando. Então é dinheiro de corrupção. Por que ele não comprou por transação bancária? Fux pra cadeia já.